mineração. Ó, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração. Entendam que quando um ciclo econômico acaba, é preciso que o Brasil continue dando lucro, é preciso que outro ciclo econômico comece. Tá? Então, é o ciclo da mineração. Um dos grandes fatores para o ciclo da mineração foi a descoberta de ouro pelos bandeirantes. Lembrando que nós temos também o açúcar de beterraba, um produto da Europa que resiste ao clima frio e, por isso, diminui a dependência dos europeus do açúcar obtido através da cana, que é um produto tropical. O terceiro grande ciclo econômico que nós temos é o ciclo da mineração. Ó, ciclo da mineração, cujo grande fator, sem dúvida nenhuma, foi a ação dos bandeirantes. Nós vamos discutir, não sei se nessa aula ou daqui a pouco, em próximas aulas, a ação dos bandeirantes expandindo as nossas fronteiras. A mineração que era feita de duas formas no Brasil, tá? A mineração feita pelas mãos dos bateiros, né? Olha aqui, ó, através das faisqueiras. Então, é a exploração feita individualmente, tá? É aquele minerador que vai lá com a bateia dele, no regato, e pega aquele ouro que está faiscando à luz do sol, né? Então, é de pequena escala, certo? É um cara, geralmente, né, que vai lá com a bateia dele. A exploração em grande escala, em larga escala, era feita através das lavras. Lavras, tá? Então, essa aí já envolvia escravos, essa já envolvia todo tipo de produção, né, em grande quantidade. Esse ciclo, que fez a riqueza de Portugal, acabou gerando também uma série de impostos, que de vez em quando aparecem para vocês. Vamos lembrar os impostos, tá? Quais foram os impostos mais importantes desse período? Primeiro, um chamado finta, que era pela quantidade de ouro que a igreja e a coroa, que você também pagava o dízimo, né, supunham que aquele veio iria, aquela mina iria render. Então, quando eu acho que vai render, eu cobro a finta, certo? Segundo, depois do ouro obtido, eu cobro o quinto. Eu cobro o quinto, 20% de tudo que era produzido ia para a coroa portuguesa. Terceiro, a capitação, com I, ó, capitação. De acordo com o número de escravos que eu tinha, eu pagava mais imposto. Quanto mais escravo, mais imposto. E, finalmente, um quarto imposto chamado derrama, a cobrança forçada de impostos pela coroa portuguesa. Quando começou a diminuir a quantidade de ouro, a coroa portuguesa inventou a derrama, né? Então a coroa estabelecia 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos. 1.500 quilos de ouro por ano. Se não chegasse a esse volume, aí as casas das pessoas eram invadidas, o que elas tivessem de ouro era levado até atingir esse volume de 100 arrobas ou 1.500 quilos. Tá? Por problemas técnicos, né, por falta de tecnologia, nós vamos ter aí o declínio também da mineração. Tá? Felizmente para o Brasil, o declínio da mineração corresponde à chegada da família real portuguesa, né? Senão o Brasil teria caído numa miséria terrível. E com a chegada da família real portuguesa, com o capital que eles trouxeram, as riquezas que eles trouxeram, o Brasil continua se desenvolvendo. Tá? Vamos lembrar também um quarto ciclo que nós temos aqui de forma embrionária, que é o café, que só vai se tornar realmente um grande produto para o Brasil já no século XIX, segunda metade do século XIX. Mas as primeiras mudas de café são trazidas para o Brasil ainda no século XVIII por um diplomata e oficial português chamado Francisco de Melo Palheta, que traz o café para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro esse café vai se espalhar pelo restante do Sudeste, né, já na segunda metade do século XIX. Tá? Então aqui, ó, vamos deixar claro que o café, no período colonial, agia ainda
em forma embrionária, tá, pessoal? Ó, estava começando, o café começa no Brasil como planta decorativa, nos jardins das casas lá no Rio de Janeiro. Depois, quando ele se torna parte da dieta dos trabalhadores na segunda Revolução Industrial, é que o café vira o grande produto de exportação do Brasil, como viria a ser, inclusive, durante o início do século XX. Então, a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Aliás, até hoje, o Brasil é um grande exportador de café. Né? O Brasil, 25% do café do mundo provém do Brasil. 25% de todo o café consumido no mundo vem do Brasil. Bom, rapidamente, hein, ó, como era o sistema colonial, a administração e a sociedade, a economia e as rebeliões. Outro assunto que aparece direto nas provas, principalmente dos concursos militares. Rebeliões coloniais. Vamos lembrar rapidamente dessas rebeliões? Ó, vamos aproveitar aqui esse espacinho para escrever rebeliões coloniais. Essas rebeliões têm dois tipos de caráter, tá bom? Dois tipos de rebeliões. As nativistas, que não desejavam a independência do Brasil. Não desejavam. Rebeliões nativistas. Eram questões ligadas a impostos, eram questões ligadas a disputas locais, nós vamos pôr quais foram, tá? E já mais para o final do período colonial, no século XVIII, né, as rebeliões inspiradas no iluminismo e tal, as emancipacionistas. Ó, emancipacionistas. Dois tipos, então, de rebeliões que nós vamos encontrar. Fazendo um quadro muito rápido, nós podemos dizer que as nativistas são basicamente as seguintes, quer ver? Vamos apagar aqui um pouquinho. As rebeliões nativistas correspondem mais ou menos, né, aos ciclos econômicos que nós vimos ali, quer ver? Vamos ver aqui, ó, nativistas. Vamos por aqui, ó, letra C. Vamos por aqui as nativistas mais importantes. Nativistas. Primeira rebelião nativista de importância que nós temos é a revolta de Beckman. Tá? Tomás Emanuel Beckman, dois irmãos lá do Maranhão, que pegam em armas contra a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Tá? Um deles é morto aqui no Brasil mesmo, né, enforcado, e o outro morre a caminho de Portugal. Certo? Então a revolta de Beckman contra a coroa portuguesa acontece no Maranhão. Não tinha nenhum objetivo de independência. Presta atenção nisso. Não queria independência. Queria apenas que a Companhia do Grão-Pará e Maranhão e Grão-Pará, fornecesse produtos em maior quantidade, melhor qualidade e menor preço. Como essa companhia de comércio tinha um monopólio no fornecimento de produtos, ela cobrava quanto queria e trazia pouco produto e produto de baixa qualidade. Tá? Então a revolta de Beckman foi contra essa companhia e acabou com a morte dos dois irmãos aí. A segunda revolta que nós temos é a revolta que aconteceu aqui em São Paulo, de um cara chamado Amador Bueno. Isso, Amador Bueno, o homem que não quis ser rei. Né? No final da União Ibérica, os espanhóis moradores de São Paulo quiseram nomear Amador Bueno como rei de São Paulo. Ele não quis. Ele sabia que ia dar, né? O protocolo vai dar problema, vai ficar ruim. O que ele faz? Se esconde no mosteiro de São Bento para não ser linchado, e depois, com a proteção dos padres beneditinos lá do mosteiro de São Bento, lá do centro de São Paulo, ele vai para São Vicente, Santos, e depois foge do Brasil e volta para Portugal. Tá? Amador Bueno. Não quis ser rei. Outra, essa daqui, tem relação já com o declínio da cana-de-açúcar. Ali, ó, pessoal, é a chamada Guerra dos Mascates. Um conflito entre dois lugares maravilhosos.
não sei se vocês conhecem, quem não conhece e está nos assistindo, Recife contra Olinda, duas cidades maravilhosas, né? Olinda era o lugar onde moravam os senhores de engenho. Recife era o lugar onde moravam os comerciantes, os mascates, né? Um termo meio pejorativo para comerciante, mascate. Esses mascates, esses comerciantes ligados aos colonizadores portugueses, enquanto que os senhores de engenho eram os colonos. A coroa portuguesa, naturalmente, ficou ao lado dos comerciantes. E aí Recife tornou-se uma cidade independente, porque Recife até então era um bairro de Olinda, né? E aí Recife torna-se independente de Olinda. É a Guerra dos Mascates. De novo, não tem nada com independência, não tem nada com emancipação. É uma questão local. Recife querendo se separar de Olinda para poder cobrar as dívidas que os senhores de engenho tinham para com os comerciantes. Outra agora que tem a ver com o ciclo da mineração, que nós vimos ali, ó, a Guerra dos Emboabas. Ó, Guerra dos Emboabas. No início do ciclo da mineração, os paulistas, os bandeirantes, lembra que eu falei? Olha lá, os bandeirantes queriam ter exclusividade sobre a exploração das minas recém-descobertas. Os emboabas, os forasteiros, disseram, aqui não, peraí. E, naturalmente, começou o conflito. A coroa portuguesa fica ao lado dos forasteiros e os bandeirantes, que eram, digamos assim, os colonos, acabam ficando isolados e perdem essa guerra dos emboabas, tá? Início do século XVIII. Depois eles vão para o interior, Mato Grosso, Goiás, em busca de mais ouro, tá? Outra, já no meio do ciclo da mineração, a revolta de Vila Rica, ou a revolta de Filipe dos Santos, ó, revolta de Vila Rica, também em Minas Gerais, contra a instalação das casas de fundição, contra a instalação das casas de fundição, tá? Para onde o ouro deveria ser levado, derretido, receber o selo e aí ele poderia circular, tá? Filipe dos Santos foi contra isso, acabou sendo preso e morto de uma maneira bárbara, né? O corpo dele foi atado a 4 cavalos e cada cavalo puxando para um lado até que o corpo dele se separasse. Então essa foi a morte que a coroa portuguesa deu para Filipe dos Santos. Temos outros aqui, temos Quilombo dos Palmares, temos a revolta da Confederação dos Tamoios, né? Mas as que são mais cobradas nos vestibulares, nos concursos, são essas aqui, ó. São nativistas todas elas, tá bom? Depois, nós já vamos entrar nas emancipacionistas, ó. As emancipacionistas. As revoltas emancipacionistas, essas sim, né? Fortemente inspiradas pelo ideário do iluminismo, século XVIII, segunda metade, final do século XVIII. Nós temos que lembrar quais são. Vamos lá? Primeiro, Inconfidência Mineira. Ó, Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, que originou o protomártir da independência do Brasil, Tiradentes, né? Uma revolta elitista que aconteceu lá em Minas Gerais e que objetivava a separação da região Rio, Minas, São Paulo do restante do Brasil. Não falava nada sobre fim da escravidão, não falava nada sobre fim do latifúndio, falava sobre criar uma universidade, falava sobre fazer uma fábrica de pólvora em Minas Gerais, né? Uma bandeira, que inclusive é a bandeira de Minas Gerais nos dias de hoje, tá? E acabou por força da delação premiada, né? Do Joaquim Silvério dos Reis, um português lá, que entregou que estava sendo feito um plano em troca do perdão das suas dívidas, um plano para separatista, né? Para separar o Minas, Rio e São Paulo do resto do Brasil. Pois bem, foram todos presos, alguns foram libertados e o único que morreu foi o Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, né? Subtenente lá
o Tiradentes, tá? Se tornou aí nosso primeiro herói, né? Acaba sendo enforcado. Depois tem uma outra aqui, ó, que é a Conjuração Carioca. A Conjuração Carioca de 1794, que realmente foi aquilo que a gente pode chamar de um movimento sem ação, porque ela ficou muito isolada na elite local ali, pessoas que apenas discutiam livros, leituras que faziam a respeito do iluminismo. Acabaram sendo presos e depois de 3 anos de prisão foram todos libertados, né? Cipriano Barata, né? E outros foram libertados por falta de provas. A terceira, essa aqui é porrada, hein? Ó, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Revolta dos Alfaiates de 1798, lá na Bahia. Essa foi popular. Alfredo Vinagre, Luiz Gonzaga das Virgens, tá? Participação da classe média baixa, participação de escravos, né? Que queriam a sua liberdade, tá? Essa revolta realmente foi muito popular, envolveu as camadas populares, acaba levando ao isolamento dela e, no final das contas, a sua repressão. Revolta dos Alfaiates na Bahia. Todas as 3 acabaram sendo reprimidas aí pelos portugueses. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 reprimidas pela coroa portuguesa, podemos dizer até com certa facilidade. Tá? Tudo bem? Vamos avançando, hein? Outro assunto. Invasões estrangeiras. Olha lá. O Brasil, pessoal, sempre foi alvo da cobiça estrangeira. Até hoje, né? Até hoje, os estrangeiros ficam com aqueles olhos gulosos, querendo saber dos nossos recursos, da nossa água, do nosso nióbio. Olha lá. Alguns povos tentaram invadir mais o Brasil do que outros. 2 povos aí vão se destacar, tá? Então vamos ver aqui, invasões estrangeiras. Também é um assunto importante. Ó, invasões estrangeiras. O primeiro povo a tentar invadir os domínios portugueses aqui no Atlântico Sul, do lado ocidental, foram os franceses, que não concordavam com a divisão lá do Tratado de Tordesilhas. Lembra? 1496, Tratado de Tordesilhas, dividia o mundo ali, descoberto por descobrir, entre Portugal e Espanha. Os franceses não concordaram com isso e tão logo terminaram lá o seu processo de unificação monárquica, tentaram invadir o Brasil. Primeiro, eles invadiram o Brasil a partir do Rio de Janeiro. Estabeleceram lá no Rio de Janeiro uma base importante, uma tentativa, inclusive, de colonização. Eles que já conversavam ali com os índios há bastante tempo, né, desde os tempos do pau-brasil, eles tentam se estabelecer especificamente no Rio de Janeiro, os franceses, tá? Então, franceses no Rio de Janeiro, liderados por Nicolau Lohan Villeganon, com a chamada França Antártica. Ó, França Antártica, tá? Quem derrotou esses caras lá em 1555? Estácio de Sá, o sobrinho do terceiro governador-geral brasileiro, Mendes de Sá. O Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro para combater os franceses e consegue expulsá-los. Embora no final ele também morresse com uma flechada envenenada no olho, né? Acabou morrendo lá o Estácio de Sá, mas os franceses, inclusive por disputas internas, né, entre protestantes e católicos franceses dentro do próprio grupo invasor, eles acabaram sendo afastados aqui do Brasil, tá? Então, essa invasão fracassou. Outra invasão francesa, ó, aonde? No Maranhão. Maranhão, olha lá, Maranhão. Lá no Maranhão, os franceses no século XVII tentam fundar uma cidade, também uma nova colônia, a chamada França Equinocial.
França equinocial, quer dizer, mais próxima do Equador, né? França equinocial. Inclusive, eles fundam lá uma cidade chamada São Luís do Maranhão, né? São Luís do Maranhão, a única cidade, a única capital brasileira que não foi fundada por portugueses. São Luís do Maranhão. E acabam também, depois de disputas internas, um acordo entre França e Portugal e a própria ação dos brasileiros, eles são expulsos. Então, pessoal, presta atenção nisso, por favor. Essas duas aqui, ó, por parte da França. Depois os franceses acabam ficando ali, onde hoje em dia é a Guiana Francesa, né? Ao norte ali da bacia do Amapá. Outro grupo que tentou invadir o Brasil, os holandeses. Duas tentativas de invasão dos holandeses. Vamos ver? Primeira tentativa de invasão dos holandeses em Salvador. Salvador, na Bahia, nossa capital. Só que o que os portugueses fizeram? Se retiraram para o interior e, sob o comando de um cara chamado Matias de Albuquerque, foram lutando aquela famosa guerra de guerrilhas contra os holandeses. Os holandeses não podiam pôr a cabeça para fora de Salvador e os brasileiros, as forças do Matias de Albuquerque, a partir da cidade de Santo Amaro da Purificação, ia lá e combatia eles, tá? Então, Salvador, tentativa dos holandeses de nos invadirem e se estabelecer aqui para dominar o comércio e a produção de cana-de-açúcar. Essa foi a ideia, dominar a produção de cana-de-açúcar. Então tem a ver ali com o ciclo da cana-de-açúcar. Vocês estão vendo como as coisas se juntam, né? Ó, esses holandeses acabam sendo derrotados também por conta de uma grande frota mandada pelo rei da Espanha, já que naquela época o Brasil pertencia à Espanha, a chamada Jornada dos Vassalos, uma grande esquadra que acaba com as pretensões dos holandeses na Bahia. Eles se retiram, depois eles voltam, eita, olha lá, e se estabelecem em Recife, em Pernambuco. As invasões, então, dos holandeses agora em Pernambuco. E aqui eles ficam mais tempo. Aqui eles ficam 25 anos. 25 anos. Chegam a mandar para cá um príncipe chamado Maurício de Nassau, que faz uma série de melhorias lá na cidade de Recife. Coloca, para vocês terem uma ideia, o primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul foi em Recife. Acolhe judeus, a primeira sinagoga na América, lá em Recife também. Quando vocês forem a Recife, vocês podem visitar uma cidade lá, um pedaço da cidade, chamado Recife Antiga, né, que é um bairro lá, umas ruas lá, dos tempos dos holandeses. É um passeio maravilhoso. Tá? Então, Nassau. Aqui nós vamos ter o início da brasilidade. Isso aqui, olha, pessoal que vai prestar para concurso militar, lembra dessas batalhas que eu vou pôr aqui, hein? Ó. Duas batalhas importantes, tá? Primeiro, Batalha dos Guararapes. Essa é importantíssima, hein? Essa daqui, Batalha dos Guararapes, realmente marca a, digamos assim, né, expulsão dos holandeses. E a outra, a Batalha do Monte das Tabocas, também, né, não tão famosa quanto a Batalha dos Guararapes, mas também bastante importante aí para a expulsão dos holandeses. Legal aqui, 3 grandes líderes nesse processo. Ó, quem foram os líderes desse processo de expulsão dos holandeses? Primeiro, ó, um índio chamado Felipe Camarão, da tribo dos Potiguaras, os comedores de camarão. Felipe Camarão. Um escravo, um ex-escravo, um afro-brasileiro, Henrique Dias. Ó, um índio, um afro-brasileiro e, finalmente, um português, André Vidal de Negreiros. Então, um índio, um afro-brasileiro e um português. Quer dizer, mais ou menos aquelas três etnias que formam, né,
o europeu, o africano e o indígena, né, que formam aí a nacionalidade brasileira. Então aqui, essas invasões, aqui todas, né? Ó, Holanda, hein? Holanda. Os holandeses 2 vezes expulsos daqui. Professor, e os ingleses? Os ingleses vieram mais para saquear, atos de pirataria. Cavendish, esses caras que estiveram aí em Santos, ou mesmo em Recife, em Salvador, fazendo atos de pirataria. Os ingleses eram mais ligados aí à pirataria, tá? Então, invasões estrangeiras, revoltas, economia, sociedade, administração, e tem a nossa formação territorial, né? Para a gente lembrar um pouquinho como é que o Brasil se torna esse país extraordinariamente gigantesco, né? Ultrapassando os limites estabelecidos lá pelo acordo, vocês se lembram, de Tordesilhas. Então, a formação territorial brasileira. Ó, como é que se deu? Pessoal, vamos relembrar então desde o início isso daqui, porque é imprescindível que quem é militar entenda quem pretende ser militar, entenda dessa formação territorial. É fundamental. Ó, havia um limite muito claramente estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, concorda? Um lado era a Espanha, outro lado era Portugal. Então, de 1496, mas, professor, como assim se o Brasil foi descoberto em 1500? Como assim se a chegada dos portugueses foi em 1500? Já havia uma desconfiança, né, de que havia provavelmente terras aqui a oeste. Então, os portugueses procuraram ir aumentando esse limite de Tordesilhas para que possíveis terras que houvesse aqui ficassem na mão dos portugueses. Por isso, em 1496 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Aí, em 1500, Cabral chega. Vocês estão lembrados, né? 1500, lembra? Ó, pessoal, ó, Espanha, Portugal, aqui a África, aqui assim o Brasil, a linha de Tordesilhas, né? E aí o que vai acontecer? Os portugueses saem aqui de Portugal, aí eles estão contornando aqui o Cabo da África e tal. Quando a frota tem um pequeno desvio, aí eles chegam aqui em Porto Seguro, onde os índios não eram antropófagos, nada disso, e acham de volta rapidamente o caminho para as Índias, né? Que era o caminho que os portugueses estavam querendo fazer. Muito bem. Então, a partir daí, o Brasil está na órbita portuguesa. Tordesilhas é o limite. Isso continua, por favor, presta atenção agora, até 1578. Quando morre o rei Dom Sebastião, 1580, União Ibérica. Então, essa geopolítica de Tordesilhas, ela vai fazer sentido até 1580. Porque aqui, depois da morte de Dom Sebastião, depois que o cardeal Dom Henrique tentou assumir o poder e não conseguiu, coitado, até ficou lá como regente 2 anos, mas ele era um cardeal, era velhinho, celibatário. O trono português ficou vazio. O rei da Espanha, Felipe II, assume o trono português. Brasil, a República de Portugal, e Espanha são agora um reino só. Portanto, a geopolítica de Tordesilhas já não faz mais sentido. Olha, união. Aqui nós vamos colocar, na verdade é bem uma união, né? Mas um domínio, né? Da Espanha, ó, Espanha domina Portugal. Então, tudo que acontecer agora com a Espanha atinge Portugal. E, de quebra, atinge o Brasil. Então, quem for inimigo da Espanha é inimigo de Portugal e é inimigo do Brasil.